Bem-vindos ao terceiro episódio de Conceitos Psicanalíticos para Entender Psicanálise. Hoje vamos falar de supereu ou superego, dependendo aí da tradução. O foco é ele, mas para quem não é da área, vale situar aí seus dois companheiros de cena, né? Eu estou falando do id e do eu, ou ego. O id é a parte mais primitiva da nossa mente. É impulso puro, ele quer prazer agora. É a fome, é o sono, é o tesão, a raiva, desejo. São impulsos sem filtros e sem paciência. Já o ego, ele é o mediador. É ele que tenta aí negociar entre os impulsos do id e as exigências do mundo real. É ele que calcula, adia, combina, ele faz acordos para que o desejo encontre um jeito possível de se realizar. E o superego, né? Essa voz interna, ele é o herdeiro das regras, dos ideais, das proibições que a gente, em algum momento lá no início da vida, trouxe tudo para dentro. Né? Então o superego, ele junta essas referências do que é certo, do que é errado, e também ele cria ali um ideal de como a gente deveria ser. Uma imagem clássica, né, que representa aí o id, o ego e o superego, é aquela imagem da pessoa no centro, um anjinho e um diabinho falando no ouvido. Então, o ego, ele é essa pessoa ali no meio, tentando negociar entre o desejo e a moral. Sem o superego, a gente vira por impulso, né? Mas se ele é muito rígido, muito rigoroso, a vida vira um eterno tribunal. Cheio de culpa, de autocobrança, essas sensações aí de nunca ser suficiente. Nesse episódio, a gente vai explorar de onde vem o superego, como ele atua no corpo e nas nossas escolhas. E principalmente, o que fazer quando essa voz interna ela passa do tom. Já viu alguém, ou talvez você mesmo, né, que estivesse buscando fortes emoções, sempre precisando ali de um pouco mais de adrenalina, um pouco mais de desafio, de muita intensidade? Pois é, adivinha aí quem é que está pilotando essa vontade, né, de ultrapassar os limites? O id. É ele que quer sentir tudo e ele quer sentir agora, né, que não pensa nas consequências, ele só quer prazer imediato, a descarga pulsional. Quando o id assume o controle, a vida vira um parque de diversão, né? E sem cinto de segurança. Emoção o tempo todo, mas tem muita chance também da gente se machucar. E no outro extremo, tem aquele perfil que não se arrisca nunca, que está sempre em cima do muro, ponderando tudo, tentando evitar o erro a qualquer custo, né? Esse é o ego em modo de sobrevivência. Ele está tentando ali mediar tanto o desejo do id quanto as cobranças do superego. Mas de tanto ele negociar, ele acaba paralisado, né, com medo de desapontar um lado ou outro. E é nesse campo de batalha interno que o superego ele se infiltra com mais força. Ele vê a fragilidade do ego e a impulsividade do id e toma conta do painel de controle. Sabe aquelas vozes internas ali dizendo, viu? Você devia ter feito melhor. Ou você não é bom o suficiente para isso, tem que melhorar primeiro. Pior ainda, vai dar errado se você não fizer assim. Então falar de superego agora eu acho muito importante justamente por isso. Porque ele é esse maestro invisível, né, que rege o tom das nossas escolhas. É uma força. E quando o ego está cansado, o superego ele grita mais alto. Então ele faz a gente duvidar de quem nós somos, ele nos impede de viver o que queremos, né? Ele às vezes coloca a gente em relações onde carregamos culpa e a vontade do outro ela pesa muito mais sobre a nossa. Então a gente precisa agradar para ser aceito, ser amado, né? Então por essas vozes aí que a gente internaliza. E eu vou te contar, ela não é nossa. Então, entender o superego é começar a recuperar o equilíbrio entre essas forças, para que o id ele possa desejar e o ego possa decidir, né? E o superego ele possa orientar, só que sem oprimir. O supereu ele nasce de um momento muito importante da vida psíquica, né? O complexo de Édipo. Ele foi tema do nosso primeiro episódio. Freud ele descreve o supereu como um herdeiro do complexo de Édipo. É ali na infância que a gente começa a perceber que o mundo não gira só ao redor dos nossos desejos, né? A criança ela descobre que existem regras, limites, uma lei, algo ou alguém que diz você não pode tudo.
Então Freud explica isso no texto Eu e o Id, de 1923. Quando a criança ela percebe que não pode mais ter o amor exclusivo da mãe, ela passa a se identificar com a figura que representa a lei, né? O pai ou quem exerce essa função simbólica. Essa identificação é o que dá origem ao supereu, né? Uma espécie de herança psíquica que guarda dentro da gente essas proibições, esses ideais e esses valores daquelas primeiras relações que tivemos no mundo. Em outras palavras, o supereu ele é o eco das vozes que nos educaram, né? Os não pode, tenha vergonha disso, mas também o seja uma boa pessoa, faça o correto. Então ele nasce para nos orientar, para manter o eu dentro de um certo contorno moral, né? Social e simbólico. Então Freud dizia que o supereu é ao mesmo tempo o juiz e o modelo ideal do eu. Ou seja, então ele observa, ele cobre, ele pune, mas ele também inspira e mostra um caminho de quem gostaríamos de ser. Então, resumindo, são 3 papéis centrais do supereu, né? A consciência moral, né? Ele julga intenções e atos. A autoobservação, ele vigia pensamentos, impulsos, né? Os desejos. E o ideal do eu, que estabelece aí um padrão de excelência com o qual muitas vezes a gente passa a vida toda nos comparando. Então, nem toda cobrança interna é culpa do supereu. Parte dela vem desse ideal do eu, né? Que é uma régua do eu quero ser. Então, o supereu ele entra aqui quando essa régua vira um tribunal de culpa e começa a punir sem acolhimento e sem reflexão. Por exemplo, você planeja descansar no domingo, tá? O ideal do eu diz, eu quero uma vida mais equilibrada. O supereu, ele em modo carrasco, ele pensa, descansar? Preguiçosa, olha lá, todo mundo produzindo. E o resultado disso, né? Se você descansa, você sai culpada, como se tivesse feito algo moralmente errado. E se você cede, você levanta, liga o computador, começa a responder mensagem, limpa a casa e também termina exausta e frustrada. Porque no fundo você sabe que não fez por desejo, fez por cobrança. E o supereu, ele adora esse tipo de armadilha, né? Se você relaxa, ele te culpa. Se você obedece, ele cobra mais. É um jogo onde a regra é simples, é impossível. Nunca é o bastante. Então, assim, ele vai se infiltrando nas pequenas escolhas nossas do cotidiano. Lacan, ele vai mais além. Ele destaca que o supereu, ele não só proíbe, mas ele exige, né? Seja melhor, mais magra, mais produtiva, mais feliz, mais apaixonante. É tipo um impulso contemporâneo ao desempenho e ao gozo, né? Trabalhe mais, treine mais, viaje mais, poste mais e ainda por cima sorria. Daí o paradoxo, né? Proíbe certos gozos e ao mesmo tempo ordena outros, né? Aproveite cada segundo, né? Carpe diem. Quer saber qual que é o efeito clínico de tudo isso? Pois é esse o ponto, né? O supereu ele não fala só na cabeça, ele fala pelo corpo também. Quando essas vozes internas aí cobram demais, o corpo responde. Aparecem as tensões, as dores nos ombros, né? O nó no estômago, a insônia, respiração curta, os sinais clássicos de ansiedade, de estresse, de sobrecarga. É como se o corpo dissesse, eu não aguento mais obedecer. Freud ele já dizia que o sintoma é um retorno do recalcado, aquilo que a gente varre ali para debaixo do tapete para não se incomodar mais naquele momento, né? Uma por não ter capacidade emocional e psíquica para aquilo. Sabe aquela frase, eu não tenho cabeça para isso agora? Aí vem o supereu, que adora usar o corpo para dar seus recados, né? Ele transforma o desejo contido em dor, em cansaço, em ansiedade. É o preço de tentar ser sempre ideal, né, exemplar e suficiente. E nas relações, né? Como que elas são afetadas? Então o supereu ele se disfarça de virtude. É ele que te faz achar aí que precisa agradar o tempo todo, que tem que dar conta de tudo e que é super errado falar não. Né? Ele se alimenta da culpa e quanto mais você tenta ser perfeita, mais ele te cobra por não ter conseguido. Então, às vezes, ele pode aparecer até de outro jeito, ali na voz de um parceiro que exige demais, na voz do chefe que nunca está satisfeito com o seu trabalho, ou até naquela amizade que você sempre sai dela se sentindo um pouco menos. Então, não é que o outro seja o supereu, mas ele encarna ali uma função que você já carregava dentro de você. Então, aquilo só reforça. Então, é por isso que a análise entra aqui como algo tão importante, né? Porque ela cria um espaço onde a gente pode escutar essa voz, entender de onde ela vem e principalmente descobrir que ela não é
totalmente nossa, né? Que ela não é verdadeiramente sobre quem nós somos. Aí você vem e pensa assim, ai, minha vida é uma mentira, minha vida toda foi uma mentira. Não. Somente parte dela aí foi construída a partir de vozes que não são inteiramente suas, né? São restos de frases antigas, de olhares de aprovação e principalmente de reprovações. Então as palavras elas ficam ecoando na cabeça e com o tempo você passa a acreditar que elas são suas. Então a análise ela não vem destruir essas vozes, ela só vai te ajudar a reconhecer de quem elas são. Para quê? Né? Para que você possa escolher quais continuam ali reproduzindo e quais finalmente você pode deixar ir e sem culpa. É nesse processo que o super-eu ele perde esse tom de juiz e começa a se tornar uma referência mais humana, né? Uma voz que orienta sem humilhar, que lembra ali sem condenar e que deixa esse espaço para o desejo respirar. Então, no fim, a análise ela não silencia o super-eu, né? Ela ensina o eu a ouvir com filtro, para que você possa, enfim, assim, descansar no domingo sem achar que está cometendo um crime. Né? Então, na análise, o super-eu ele perde esse microfone, esse megafone, né? Ele continua existindo, mas ele deixa de gritar no seu ouvido. Então, a gente aprende a separar a voz da culpa da voz do desejo. Então, ao se permitir errar, descansar e escolher, sem precisar justificar o tempo todo. Então, o trabalho não é calar o super-eu, né, mas dar para ele um outro tom de voz, né, baixa o tom para falar comigo. Um tom aí que não castigue, mas que nos ajude a viver de um jeito mais verdadeiro. Né? E como saber se esse super-eu está pesado demais? Existem alguns sinais bem típicos, né? E se você se reconhecer aqui em algum deles, calma que isso aqui não é diagnóstico, né? É um ponto de partida. O primeiro é aquela culpa fora de proporção. Sabe quando você sente culpa até por pensar em alguma coisa, mesmo que você não faça nada, né? Pensei e já se culpa. Então é como se o simples fato de desejar já fosse errado. Né? Esse é o super-eu moralizando o seu pensamento, né? Como se dentro da sua cabeça ali fosse um confessionário. Um outro sinal é a exigência sem fim, né? A autoexigência sem fim. Você bate uma meta e no segundo seguinte já cria outra. Nada nunca é suficiente. Então o prazer ele dura 5 minutos e logo vem a sensação de tá, mas o que eu vou fazer agora? O super-eu ele adora esse jogo, né? Ele move a régua para frente toda vez que você chega perto dela. É como se o prazer de conquistar alguma coisa durasse pouco, porque logo em seguida vem outra cobrança disfarçada de meta. Então, eu sempre dou um exemplo para os meus pacientes. Sabe aquele desenho antigo? Eu não me lembro bem ao certo se é o Pica-Pau ou o Dick Vigarista. Eles sobem em cima do cavalo ou do pangaré e para fazer ele andar, eles amarram uma cenoura na ponta de uma vara. Né? Então, o cavalo corre achando que vai alcançar, mas a cenoura vai avançando junto. Então, para mim é uma representação perfeita aí das metas irreais que a gente cria, né? O super-eu, ele é justamente essa cenoura. Ele te faz correr atrás, acreditando que lá na frente, quando você atingir aquela meta, finalmente você vai se sentir bem, tranquilo, o suficiente. Mas basta dar mais um passo e ele estica a vara outra vez. Então, você fica ali repetindo, uma hora vai dar certo. E fica ali esperando esse dar certo, né? Para descansar, talvez para fazer alguma coisa que você goste, mas o super-eu proibiu porque ele não traz o ganho que deveria trazer. Então a gente fica esperando até para ser feliz. Né? Então essa é uma armadilha da autoexigência. Quanto mais você obedece, mais distante você fica daquilo que te moveria de verdade, né? Que é o seu desejo. E é por isso que vale uma pausa, né? Uma reflexão calma e sincera. Será que o que eu estou perseguindo é mesmo o meu desejo, né? Ou será que é só uma cenoura do super-eu me fazendo correr aí, sabe lá para onde, atrás do quê? Né? Então, é isso, uma reflexão que é importante ser feita. E também tem o prazer com gosto amargo, né? Você curte um momento de descanso, um elogio, uma conquista e logo depois se acusa. Então é o super-eu ali sussurrando, tá se achando demais, hein? E cuidado aí para não relaxar. Você não merece tanto assim. Aí a gente até identifica a tal da famosa síndrome do impostor. Sabe aquela sensação de que você conquistou alguma coisa, foi sorte, né? Foi coincidência. Ou que qualquer hora alguém vai descobrir que você não é bom assim, né? Que você é uma fraude.
Então esse sentimento, ele não vem do nada, ele é um super-eu travestido de modéstia. Então ele te convence de que se orgulhar é arrogância, né? De que sentir satisfação é perigoso e de que o sucesso ele só é legítimo se ele vier acompanhado de culpa ou de alguma justificativa. É o super-eu dizendo: não se acomode, não se vanglorie, não acredite demais em você, como se a alegria de ter conseguido algo, né, fosse uma ameaça moral. Então, por isso mesmo que depois de chegar lá, você sente esse vazio, né? Não era bem isso que eu queria. Então vem outra meta. Porque o super-eu nunca deixa a sensação de completude durar tempo suficiente ali para ser sentida. Então ele corta o prazer antes que vire orgulho legítimo e transforma a conquista em mais cobrança, né? E agora, o que vem depois? Então a síndrome do impostor, no fundo, é o super-eu sussurrando que você não merece o próprio desejo realizado. E de novo, né, o primeiro passo para desmontar isso é perceber que essa voz não é sua, é uma herança antiga disfarçada de consciência. Outra maneira de reconhecer que o super-eu está se passando, talvez a mais sutil de todas elas, é a confusão entre ética e performance. Achar que ser uma boa pessoa depende do quanto você produz, do quanto você ajuda, do quanto você responde e entrega. Né? Como se o seu valor estivesse sempre no fazer e nunca no ser. Para perceber isso, né, com mais clareza, vale um pequeno checklist interno. Responda com honestidade e sem julgamento. Comece assim: minhas metas, elas são minhas mesmas, né, ou foram criadas para um público imaginário, né, aquele público ali das redes sociais, da cobrança familiar, da comparação com o outro, né? Eu consigo errar sem me sentir um erro? Ou tudo que sai do esperado, né, do planejado, se desmonta dentro de mim? E quando eu descanso, eu realmente descanso? Ou eu transformo o descanso em mais uma tarefa da minha lista de afazeres, né? Do tipo relaxar produtivamente. Quem nunca deitou ali para descansar e pensar, já que eu tô aqui deitado mesmo, vou aproveitar para responder uns e-mails. Então essas perguntas, elas não são para te culpar, tá? O super-eu já faz isso ali por ti. Então, são para te ajudar a perceber quando que ele tá gritando mais alto do que a sua própria voz. Tá, até aqui o super-eu, né, o superego, ele parece o grande vilão da história, não é mesmo? Então o juiz interno, né, o cobrador de boletos emocionais, ele vem destruindo ali oficialmente a nossa autoestima. Mas será que ele é mesmo esse antagonista da nossa vida psíquica? Eu vou te falar que nem tanto assim. Então o super-eu, ele só vira carrasco quando ele esquece a sua função original, né, que é orientar. Então ele não nasceu para castigar, ele nasceu para dar contorno aos nossos desejos, para impedir que a gente se perca totalmente nesses impulsos do id. Sem ele, a gente viveria movido aí pelo prazer imediato, né? Sem limites, sem ética, sem responsabilidade. Já pensou que loucura que seria? E olha que a gente ainda vê muito id descontrolado por aí, né? Então o super-eu, em certo sentido, é o que nos permite viver em sociedade, né? E sustentar um laço aí um com os outros. É o super-eu que nos ajuda a respeitar as regras básicas, a ter empatia, a pensar nas consequências, né, e a perceber quando algo pode ferir o outro ou a nós mesmos. Então é ele quem diz assim, talvez não seja o momento agora, né? Isso pode machucar alguém, dá para esperar um pouquinho mais. Ou seja, o super-eu, quando está equilibrado, é uma espécie de consciência ética, uma voz que organiza o caos pulsional e dá a direção ao nosso desejo. Ele é o freio que nos salva de cair aí no abismo, né? Desde que saiba a hora de soltar o pé. Também. Então o problema é quando ele esquece que ele é freio de segurança e tenta ser o motor do nosso controle. Aí que tudo emperra. Mas quando o super-eu ele encontra esse tom certo, ele funciona como aquele amigo sensato, né, que vem ali nos lembrar o nosso valor, dos nossos limites, que te ajuda a não se perder no excesso de querer agradar, né, na tentação de fazer tudo sem pensar. Então Freud dizia que a cultura é feita de renúncias e é o super-eu que ajuda a transformar essas renúncias em civilização e não repressão. Ele é o que nos torna capazes de conviver, de amar, de construir, de criar. Então não, o super-eu não é o vilão. Ele só precisa aprender a falar um pouco mais baixo, né, para que o eu consiga escutar o id sem medo e o desejo possa ter voz sem culpa. Tá. Então por que o super-eu se perde? Né? Como que isso acontece?
Quando a gente cresce em ambiente assim muito crítico, né, humilhantes ou imprevisíveis, a lei ela chega sem cuidado. Então o que era para orientar vira ameaça. Então a criança introjeta esse tom. Aí mais tarde, né, quando ela falha ali em coisas simples da vida, talvez um atraso, alguma coisa que deu errado no trabalho, isso se reapresenta como um terror antigo. Eu errei é a mesma coisa de que sou reprovável. Um ego fragilizado também é a mesma coisa que um super-eu com um megafone, né? Em fases de luto, de mudanças significativas na nossa vida, uma troca de emprego, uma separação, o ego ele tá tão ocupado em sobreviver que quem fala mais alto nessa hora é o super-eu. Então ele oferece ali certezas, né? Algumas regras, algumas cobranças para reduzir a angústia, e é aí que ele passa do tom. Outro ponto é a confusão entre o super-eu e o ideal de eu. O ideal do eu, ele inspira, né? Eu quero ser X. O super-eu, ele julga. Ah, se eu não for X, então eu não sou nada. Então, quando a gente confunde inspiração com tribunal, né, metas, elas viram essa cenoura na vara e quanto mais você corre, mais longe ela fica. Outro ponto, quando a lei ela vira performance, isso está muito atual. Né, a cultura da produtividade infinita, as métricas, comparações sociais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então o super-eu moderno, ele não proíbe, só não proíbe, né, ele ordena também gozar e performar o tempo todo. O resultado disso, um prazer com gosto amargo, né, uma culpa que nunca fecha a conta. Uma outra questão são as identificações tortas. Às vezes a voz que te julga não é a sua, né? É o tom de um cuidador, de um chefe, de um ex, de um grupo de pessoas. E aí você repete por dentro o que em algum momento funcionou ali para você ser aceito por fora, né? E sem perceber, acaba vivendo ali sobre essas regras que não conversam mais com quem você é, né? De verdade. Então passa a ser arriscado ser você. Algumas experiências que não viraram histórias, né, como os traumas, algumas vergonhas, alguns segredos, elas seguem agindo ali no inconsciente como alguns mandatos, né? Não deseje, não erre, não apareça. Então, sem dar palavras a esses sentimentos, o super-eu ele vira um guarda noturno dessas proibições, né? Ele fica ali patrulhando tudo. E aqui, mais uma vez, a gente reforça a importância de uma análise, né? Em procurar um profissional que te auxilie no manejo dessas emoções. Então, quando o cuidado some, o super-eu ele vira polícia. Então, em relações onde faltou reconhecimento, afeto e limite, e aqui eu lembro de Winnicott, né? Então é inevitável o hold e o ambiente suficientemente bom, abre-se aí um vazio. E aí o super-eu corre para ocupar, né? Com moral em volume máximo. Então fica menos faça sentido para você e fica mais faça certo ou seja punido. E a punição? Muitas vezes a própria falta de amor. Então Lacan ajuda a ler isso, né? O desejo do homem é o desejo do outro, e na demanda o que pedimos é no fundo ser amados. Então quando essa demanda não encontra cuidado, o super-eu toma a dianteira e troca laço pelo código, né? Em vez de encontro são normas e em vez de escuta são avaliações. O resultado é viver para merecer amor, né? Performar para não perder o seu lugar, enquanto o desejo fica ali em segundo plano. E agora você me pergunta, e o caminho de volta, né? Começamos quando a gente aprende a reconhecer a voz, né? Perceber ali que nem tudo que soa dentro da cabeça é verdade. Às vezes é só um super-eu falando mais alto do que deveria. Então, quando conseguimos nomear isso, a culpa ela pede já metade da força. Depois vem o exercício de separar o tribunal da bússola, né? Que é perguntar o que é regra que me protege do que é uma regra que me encolhe. Por que nem todo limite é prisão? Algumas são bordas que sustentam ali a nossa existência. O passo seguinte vem em reescrever esse ideal, né? Trocar o preciso ser perfeita por algo mais humano, né? Eu quero ser coerente com o meu desejo. Isso é um movimento bem simples, mas que muda tudo, porque devolve ali o comando para o sujeito e ele para, né, de se julgar. Também é importante
devolver o que não é seu, que é do outro, né? Identificar ali aquelas frases herdadas dos pais, professores, amores antigos e que ainda ecoam como mandamentos aí dentro de você, né? E ir se desidentificando delas com gentileza, né? O que servia para ser amado lá atrás, pode nem fazer mais sentido hoje. E por fim, e nem um pouco menos importante, vem a análise, né? Esse espaço onde esses mandatos acabam virando história, né? Onde o que antes era uma lei rígida se transforma em narrativa. E quando algo vira narrativa, ela deixa de ser decreto. Então o super-eu, ele não desaparece, e nem deveria desaparecer, mas ele perde o tom de juiz, né? Ele fica mais humano, mais silencioso, mais possível para que o desejo volte a ter voz. E a vida possa seguir aí em paz, com menos culpa e mais verdade. Gente, é isso, né? Espero ter ajudado a entender um pouquinho mais sobre essa força incrível que é o superego e que está dentro de nós. E até o próximo episódio.